Aliás, agora há pouco o presidente da República fazia um discurso sobre a regulamentação da reforma tributária, mas ele resolveu expandir um pouco dessa fala para outros temas que são relevantes agora para o governo federal. E respondeu a algumas críticas feitas por governadores àquela proposta, aquele plano de pagamento das dívidas dos estados com a União. Quem também fez uma resposta, só que usando as redes sociais, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porque o governador do estado de Minas Gerais, que é um dos estados que tem a maior dívida, fez uma crítica também a esse programa que foi trazido ali pelo governo federal. E quem vai trazer toda essa celeuma à tona é a Marília Ribeiro, nossa repórter. Conta aí, Marília. Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Exatamente isso. Só para a gente poder relembrar um pouquinho, Evandro, para poder trazer contextualização a essas reações que nós tivemos pelas redes sociais, é porque na última terça-feira o presidente Lula, ele sancionou aquele projeto da dívida dos estados com a União, que tanto a gente falou aqui no ano passado, que tramitou aqui dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal. Ele foi aprovado, o presidente Lula sancionou, porém tivemos alguns vetos. Entre esses vetos, nós temos, foi vetado pelo presidente Lula, o trecho que permitia aos estados abaterem parte de seus passivos com a União por meio de execução de despesas. Esses vetos, além desse que eu acabei de citar, tivemos outros, não acabou sendo bem visto por governadores, principalmente por aqueles que possuem, uma dívida maior com a União, que é o caso de Minas Gerais, que tem o governador Romeu Zema, que no mesmo dia que aconteceu essa sanção desse texto e esse veto do presidente Lula, ele foi lá nas redes sociais e criticou esse texto do presidente Lula. Segundo ele, o governo federal quer que os estados paguem a conta de sua gastança. E nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por meio das redes sociais, acabou respondendo o governador de Minas Gerais. Ele citou em seu tweet, a gente até preparou uma arte com esse tweet que foi feito por Fernando Haddad. Ele disse o seguinte, que o governador de Minas Gerais usou a rede social para poder atacar o governo. Segundo Fernando Haddad, o Romeu Zema só esqueceu de mencionar que se reuniu com o ministro da Fazenda e apresentou uma proposta para a renegociação da dívida bem menor do que a que foi aprovada e sancionada pelo Executivo. Ainda na mesma postagem, Fernando Haddad disse que a decisão do governador mineiro de aumentar os salários do Executivo estadual, incluindo o seu próprio, em 300%. Nessa última parte, Fernando Haddad deu uma cutucada em Romeu Zema. E só para a gente poder relembrar essa questão das dívidas dos estados com a União, de acordo com o Tesouro Nacional, o valor dessa dívida total é de 765 bilhões de reais e 90% desse total, ele está dividido aí em 5 estados. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Agora, esses vetos, Evandro, eles devem ser analisados pelo Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores. E aí são eles que vão decidir se esses vetos serão mantidos ou se eles serão derrubados. A expectativa é que logo após a votação para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, que vai cair em um sábado, esses vetos presidenciais, eles devem ser analisados aqui pelo Congresso Nacional. Então, Evandro, essa novela ainda vai continuar, ainda tem essa questão dos vetos presidenciais e também essa troca de farpas entre o governo federal com os governos estaduais. Não é apenas Romeu Zema que reclama desses vetos que foram feitos nesse texto do Propag, dessa dívida dos estados. Outros governadores também já mostraram o seu descontentamento com esse veto que foi feito pelo presidente Lula. A gente vai precisar continuar de olho, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, para saber quais serão os próximos capítulos desse projeto, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Ô Fábio Piperno, o presidente da República vai lá e chama os governadores de ingratos, Diz que o que foi aprovado e apresentado pelo governo federal é muito melhor, inclusive, do que eles pediam. Aí o ministro Fernando Haddad, nessa publicação, dá até uma espizinhada no governador de Minas Gerais. Olha, a gente aprovou algo maior, inclusive, do que você apresentou. E aproveitou para falar sobre o aumento do salário do governador, que ele também acabou topando, aumento de quase 300%. Você acha que é uma boa maneira de começar o diálogo envolvendo esse programa? Eu acho que
a forma como alguns governadores reagiram foi muito negativa para o governo. Todo mundo, os descontentes foram para as redes sociais e despejaram. E você acha que essa reclamação é técnica ou a reclamação é política? Eu acho que a reclamação é muito política. É muito político, porque, veja, do ponto de vista técnico, não há nenhuma solução confortável para ninguém. O que eles querem? Eles querem que as dívidas sejam anistiadas e fim de conversa, vamos começar do zero. É óbvio que não pode ser assim. É claro que a dívida tem que ser paga e me parece, nós todos chegamos a comentar isso aqui, que naquele momento, o Alan, inclusive, fez o cálculo aqui, assim, da mudança de indexador. Eles passam a ter um indexador muito mais favorável, mas não dá para passar uma borracha em tudo. E veja, em meio a esse monte de coisa que o presidente falou no discurso há pouco, tem algo que está lá no meio que pode passar desapercebido. Mas ele fala o seguinte, olha, os estados pequenos não estão reclamando. Os estados pequenos, e muitos deles, é bom que se diga, se esforçam para pagar em dia. E vários estados têm as contas mais ou menos em ordem, não estão reclamando. Agora, os grandões foram esperneados. Os mais endinheirados são os que mais reclamam, ele disse. E veja, particularmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que estão sempre puxando a fila desses descontentes. Eu gostaria que eles explicassem melhor a razão das queixas. Ô, Gustavo Segré, esses estados também trazem uma crítica de que essa proposta ela foi muito benéfica para o estado de São Paulo, que, aliás, já paga sua dívida em dia e que agora vai ter um benefício ainda maior. Então, se tinha um valor com os descontos dos juros, provavelmente seja ainda mais confortável, mas que para eles a proposta não foi tão agradável assim. Como é que você avalia a falta de diálogo num momento que deveria ser de, digamos assim, olha, estamos abrindo as portas para solucionar uma situação, mas parece que a solução não foi suficiente para abrandar isso? Primeiro, o presidente mencionou agora no discurso dele que os estados que mais deviam, que não pagavam, e devemos lembrar e fazer honra. São Paulo é o estado que maior dívida tem, mas está pagando em dia. Não está atrasado. Mas voltando na situação do Zema e de Minas Gerais. A dívida de Minas Gerais começa em 1998, foram 14 bilhões. Primeira instituição do então governador Itamar Franco, quando assume a governação de Minas Gerais. Moratória da dívida. A primeira norma foi essa, moratória da dívida. A partir daí gerou um problema seríssimo, o real se desvalorizou, terminou com uma situação muito complexa. E até aí era o índice de ajuste, era o IGP, o Índice Geral de Preços. Tinha alguma outra variável interna que sempre vem depois e não lembro qual, mas era Índice Geral de Preços. A partir de 2017 foi negociado e foi reduzida essa dívida em função de uma modificação da variável de ajuste, que passou a ser IPCA. E aí teve uma colocação era o valor de IPCA mais 4%, colocando como limite máximo a taxa Selic, ou seja, se a Selic fosse maior que esse valor, era esse valor. Se fosse menor, seria o indexador menor que esse 4%. Mas a maioria da dívida de Minas Gerais foi provocada por governos do PT. Então deve ser dito isso. Governos do PT? Sim, claro, como governo assim? do PT, Pimentel sobretudo. Tá bom, é Teve suficiente. um governo? Já com um governo de Pimentel já foi suficiente para detonar a Minas Gerais. Estava buscando aqui, inclusive, o aumento e a evolução da dívida de Minas Gerais. O Pimentel destroçou o estado de Minas Gerais. Mas a dúvida é, por que se é alguma coisa muito melhor que a proposta, o governador estaria negando a assinar? Essa é a dúvida. Então, mas aí não pode ter uma questão política envolvida nisso também? Não vejo, porque imaginemos que eu tenho uma dívida com o governo, não gosto do governo, sou de outra ideologia, mas isso me beneficia, eu posso não agradecer, mas eu vou assinar. É vantajoso para o Estado que eu estou administrando, não tem lógica nenhuma. Tem alguma coisa aí que a gente não está entendendo ou não está sabendo. Só para confirmar, o índice que você estava mencionando é o IGPM, né? Que é o Índice Geral de Preços do Mercado, é isso? Não, tem outro. IGPDI. IGPDI, DI, certo. Tá. Que é o indicador diferente. A sigla completa, ok. IGPDI. Fala, Gani.
Olha, primeiro, né, eu entendo a dor do Zema, né, porque a dívida não é culpa dele, veio de gestões anteriores, principalmente do Pimentel. E aí estoura na mão dele, então entendo esta dor dele. No entanto, a regra, infelizmente, no Brasil é assim, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal tão driblada na prática. O resultado está aí. Então, há uma gestão irresponsável do ponto de vista fiscal e você deixa o problema para o próximo governador e este acaba pagando a conta. Agora, o acordo que o governo fez de renegociação de dívida foi bom para os estados, isso é inegável. Você simplesmente pagar apenas a reposição da inflação sem pagar juros reais é muito bom. Aliás, pagando anteriormente IPCA mais 4% já era muito favorável, já era uma taxa muito abaixo da taxa de hoje do mercado. Quando a gente empresta para o Tesouro, é IPCA mais 7,5% num vencimento relativamente curto. Então, acredito que a reclamação dos governadores, ela é, de certa forma, injusta, Evandro. Agora, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Porque a raiz do problema é o Pacto Federativo. No final das contas, muitos estados que são mais ricos reclamam que são mais doadores de recursos do que tomadores. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. No entanto, por conta desse sistema, desse pacto federativo, que acaba não sendo respeitado na prática, eles também acabam se endividando mais. Então, a gente precisa rediscutir esse pacto federativo e cada um arque com as suas responsabilidades.